Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz do Senhor Jesus por aí? Amém? Amém. Então, sem delongas, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, do versículo 5 ao 18. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos. Gênesis capítulo 13, do 5 ao 18. Nós estamos na série Gênesis, não é? Já estivemos falando a respeito de alguns processos da história de Deus até aqui e vamos continuar neste momento, mais um momento emblemático, né, gente? Eu não sei, mas quanto mais antigo na caminhada a gente fica, mais a gente vai percebendo que Gênesis é repleto de histórias muito importantes para o povo de Deus. E nós estamos diante de mais uma aqui nessa manhã. E leia com atenção, vamos juntos nessa em nome de Jesus. Ló, que acompanhava a Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, o teu povo, diante da tua palavra. Pedimos para que nessa manhã, como o Senhor tem nos conduzido até aqui, a tua palavra que jamais volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar ossos e medulas, espírito e carne. Então que nessa manhã sejamos transformados pelo poder do teu Espírito e, Senhor, a exposição da tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, que está diante de ti, mais uma vez, mais um dia, mais um encontro, seja repleta da tua doce presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Amém. Irmãos, nós estamos aqui num momento muito interessante, muito importante na história, onde o Senhor havia separado Abrão, tirado juntamente com sua família, seu pai, de Ur dos Caldeus, conduzindo a um processo, a um trajeto que ele daria continuidade por meio da vida de Abrão e justamente por meio da vida de Abrão, ele iniciaria uma nova descendência. Uma descendência que por muito tempo, ela foi somente intitulada como Hebreus,
o povo hebreu, e que agora nós também podemos, juntamente com o povo hebreu, estar intitulando da descendência de Abraão o povo cristão, porque, afinal de contas, o Senhor decidiu nos colocar, nos enxertar nessa família, nessa história, pela fé. Amém? Então, o tema dessa mensagem nessa manhã, diante dessa história, é viva pela fé. Vamos repetir junto? 1, 2, 3 e viva pela fé. Irmãos, nós somos chamados para uma história de vivermos uma vida pela fé. Foi pela fé que Abraão foi chamado, foi pela fé que o Senhor sustentou a sua jornada, e foi pela fé que, quando ele tomou as decisões de acordo com a vontade de Deus, foi pela fé. Foi pela fé que ele, neste momento, pode nos ensinar como se posicionar e como definir um coração que não anda segundo aquilo que vê, mas anda da maneira ou segundo aquilo que se crê. Amém? Então, a história começa de um jeito muito interessante, porque sabemos que Abraão ele dá uma escapadinha um pouco antes, vai parar no Egito, porque a Bíblia vai dizer que a fome era muito grande. Então ele já estava no lugar onde Deus havia o chamado para estar, ele já estava em Canaã, ele já estava na terra que manava leite e mel, mas aquela terra, naquele momento, no lugar onde ele estava especificamente, não manava leite e mel naquele instante. E aqui já tem uma linda lição para a gente parar para pensar que muitas vezes a gente está no lugar certo, mas é necessário perseverança e persistência. Porque às vezes a gente foge do lugar certo para ir para o lugar errado, porque naquele momento, aparentemente, o lugar errado tem mais cara de lugar certo do que o lugar em que nós estamos. Cuidado com isso. E aqui nesse momento nós vemos o que Deus está fazendo através da vida de Abraão. E justamente quando eles voltam do Egito, eles voltam empossados de muito mais coisas. Eles voltam com pastores, com rebanho, com ovelhas. Eles voltam porque diante de tudo que aconteceu, né, lá no Egito, nós vemos Faraó abençoando Abraão, abençoando Ló e dando a eles poder, dando a eles prosperidade. Olha só. A prosperidade, ela vem de vários lugares e a gente precisa se atentar ao que fazer com ela. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Nós vemos aqui um momento de glamour entre Abraão e Ló, agora ricos. Eles estavam primeiro na terra de Deus, pobres, com medo de passarem fome. Eles vão para o Egito e eles voltam do Egito cheios de bens. E por causa dos bens, por causa da prosperidade, nasce uma desavença. Olha só que interessante. Que problema curioso. O texto vai dizer, versículo 5, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença. Por que é que surgiu a desavença? Porque eles possuíam tantos bens que a terra onde eles estavam não podia sustentá-los. Sabe aquele filme de faroeste? Que eles estão quase num duelo entre dois, e aí um diz para o outro, essa terra é pequena demais para nós dois. Sabe? É o que eles estavam vivendo naquele momento. O Senhor havia os prosperado, os abençoado. É como que, sabe, às vezes a gente ouve por aí, aqueles dois irmãos que nasceram na mesma casa, compartilhavam o mesmo armário, as mesmas roupas, viviam uma dificuldade tremenda quando eram crianças, compartilhavam o mesmo quarto, às vezes, em alguns casos, a mesma cama, mas eles crescem um dia, prosperam, os pais prosperam, eles mudam para a cidade, e de repente um dia os pais morrem e eles ficam com uma herança, e é justamente a herança que os provoca a maior briga da vida deles. Uma riqueza, uma prosperidade que gera desavença.
Ou aqueles sócios que começaram duro, contando as moedas. Quando, no momento do início do negócio, né, se dizia, não, fica para você o Prolabore, eu dei um jeito lá em casa, não, eu vou pagar a tua conta, quando chegar você paga a mim, a gente dá um jeito, e aquele negócio, aquela vontade de crescer, de prosperar, e um dia eles prosperam, eles crescem, a empresa cresce, e daqui a pouco nasce uma desavença, porque um acha injusto quanto está ganhando, porque o outro ganhou um pouco mais, e assim vai a história da humanidade. Então, às vezes, sabe, eu penso que a pobreza, ela não é sinônimo de humildade. Às vezes, é só falta de oportunidade para que um coração seja revelado. Às vezes, a pobreza, ela não deveria ser considerada para nós como alguém que é uma pessoa humilde. Às vezes, a gente, para não dizer que somos pobres, dizemos somos humildes, não é verdade? Ah, aquela pessoa lá, ela é tão humilde, né? E a gente usa o termo errado, porque pobreza jamais será sinônimo de humildade. Assim como riqueza também não é sinônimo de orgulho. A humildade, o orgulho está no coração do pobre e do rico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, igreja? E nós precisamos entender essa realidade, esse contexto, e é muito interessante, porque para todos que são ricos, a Bíblia bate bonito. Você já percebeu nisso? Você já leu o Novo Testamento a partir da ótica de toda pessoa, uma pessoa que é próspera, uma pessoa que está num poder, num momento de ascensão financeira. Tem um texto que é muito forte, irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 6, versículos 17 em diante, diz assim: olha o que Paulo vai dizer ao pastor daquela igreja para fazer. Ele diz, ordene, veja o verbo, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Agora é interessante porque eu sei o que você fez nesse exato momento. Eu vou fingir que eu sou um raio-x aqui nesse momento. E quando eu li esse texto sobre um rico, você pensou em alguém. Você não pensou em você. Você pensou em alguém mais rico do que você. Está aqui um problema nosso de interpretação bíblica. É a gente colocar um nome de um terceiro quando é para a gente colocar o nosso. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é rico. De uma perspectiva financeira e mundial, todo mundo aqui é rico. Amém? Vamos dizer, eu sou rico. Uau, amém, glória a Deus, que afirmação poderosa. E é por isso que nós precisamos ter cuidado aqui. Porque essa problemática, essa prosperidade que gerou desavença, neste modelo, neste primeiro momento de encontro com Ló e Abrão, junto com a discussão dos seus pastores, é uma discussão que também tange a gente, gente. É uma discussão que também fala a respeito da gente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque sabe, às vezes a gente não está criando uma desavença, mas nós estamos nos amoldando a uma prosperidade que está nos acometendo, e glória a Deus, mas nós precisamos nos atentar que muitas das vezes a prosperidade nos afasta uns dos outros. É muito comum isso acontecer, porque a gente vai curtindo mais aquilo que a gente vai conquistando mais. E naturalmente isso vai nos afastando, primeiro, da necessidade que nós temos de caminhar juntos, e consequentemente das vontades que nós vamos podendo agora comprá-las, porque nós podemos fazer justamente, exatamente aquilo que a gente bem quer. Né? Será que quando eu tinha uma casa mais humilde, eu hospedava mais,
eu convidava mais as pessoas. E talvez hoje, que eu tenho uma casa melhor, uma casa maior, eu não chamo mais ninguém, porque, afinal de contas, às vezes a gente até pensa, né, vamos ficar com inveja. Ou, não vou chamar porque, né, não convém mais. Ou quando o meu carro era mais barato, eu emprestava ele. Agora que o meu carro custa caro, eu não empresto mais ele. Ou quando eu era pobre, eu era amigo de todos. Quando eu tinha menos recurso, eu era amigo de todos. Mas agora eu escolho mais estrategicamente com quem que eu me relaciono, com quem que eu vou viajar, com quem que eu vou estar. Porque afinal de contas eu quero falar das mesmas coisas que agora eu tenho prazer e possibilidade de fazer e de viver. Ou será que quando eu era mais simples, eu comia em qualquer lugar, com qualquer um? Hoje, se for para sair com os irmãos e for para aquele lugar, eu não vou porque eu não gosto mais. Deus me livre comer pão com margarina agora. Agora é só manteiga. Deus me livre comer pão com apresuntado agora. Agora é só queijo brie e presunto parma. Irmãos, cuidado! Cuidado, porque a prosperidade pode estar te afastando dos irmãos. A prosperidade pode estar te afastando das oportunidades do ajuntamento. E o ajuntamento é o lugar de operação do Espírito Santo. E quando a gente deixa de estar junto com os irmãos, porque o nosso gosto ficou mais temperado, a gente perde a oportunidade de sermos ministrados uns pelos outros. Tem alguém aqui? Oh, glória! Primeiro ponto, tem mais 2. Não, tem mais 3, são 4. Irmãos, a pergunta que vai para nós nesse primeiro ponto é: será que a sua melhoria de vida tem sido uma solução ou um problema nesse tema? Será que a sua prosperidade, a tua melhoria de vida, o teu salário melhor, a tua condição melhor, a tua casa melhor, o teu carro melhor, o teu projeto de viagem melhor, tem sido um problema para a comunhão dos irmãos ou tem sido uma solução para a comunhão dos irmãos? Porque o Senhor nos chamou para vivermos juntos, somos uma família. Veja que o que Ló e Abrão estavam fazendo era uma discrepância, era desnecessário. Gente, porque tinha muita ovelha, eles tinham que se separar. Puxa vida, precisavam de pastos agora. E os pastos se tornaram mais importantes do que o elo que eles tinham de caminhar juntos. E aí no meio dessa situação, Abrão chama Ló. A gente não sabe quanto Abrão e Ló se desentenderam nessa história, porque a história só fala dos desentendimentos dos seus pastores. Mas a palavra nos mostra que quem vai chamar para uma conversa e trazer uma solução para esse problema é Abrão. E no versículo 8 nós vemos isso. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Já que a gente não consegue resolver, já que a gente não entra num consenso comum, já que a gente não consegue caminhar mais junto, aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Abrão propõe um acordo para sanar essa desavença. Ele propõe uma separação para preservar a paz. Era o ideal a se fazer? Com certeza não. Mas Abrão se colocou como um pacificador no meio de uma tensão. Ele se colocou no lugar de um homem que precisava ajustar as coisas para que a paz fosse preservada. Assim como nós aprendemos lá em Romanos 12, 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
E diante dessa proposta, irmãos, diante desse momento de escolha de terras, nós temos dois corações sendo revelados aqui. E é sobre isso a mensagem de hoje. Porque enquanto um decide viver por vista, o outro decide viver por fé. E nesse momento, eu creio e oro para que o Espírito Santo fale ao teu coração com profundidade, para que você possa fazer um exame dentro de você. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, eu falei, nossa, que mensagem mais de devocional, que coisa mais apacentadora, que coisa mais gostosa, para que nós nos coloquemos num lugar de autoexame, para que nós possamos olhar para dentro com profundidade e nos perguntarmos se estamos vivendo por vista ou por fé. Olha que coisa legal. Então Abrão propõe essa ideia de se separarem e os dois corações são revelados. O primeiro coração que nós vamos analisar aqui é o coração de Ló, porque imediatamente, diante da oportunidade, Ló se posiciona. E o texto vai dizer para nós assim no versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. E vai falar desse vale que ele estava olhando de onde ele estava. E diz que ele era todo bem irrigado. Até Zoar era como o jardim do Senhor. Olha o comparativo, meus irmãos. Era como o jardim do Éden. Era como o lugar onde Deus havia preparado para a humanidade no plano original. Era como o jardim do Senhor. E vai dar mais uma ideia. Era como a terra do Egito, que eles haviam acabado de sair. Olha só. Era um lugar que visivelmente era próspero. Era um lugar que visivelmente era um oásis, um lugar perfeito para que suas ovelhas, suas crias pudessem se alimentar de maneira abundante, tanto de hortaliças quanto de água. Olha que coisa grande, próspera. E aí tem uma observação aqui histórica que, quando Moisés vai escrever, ele diz, isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Porque o lugar em que Ló está escolhendo é justamente a região de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos e vamos ainda falar a respeito disso nos próximos domingos, tá? Mas fecha parênteses aqui, ó. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E aqui tem mais uma observação, perceba. Versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui nessa narração do versículo 10 ao versículo 13, é que Ló vivia sua vida de acordo com o que via. A decisão de Ló foi óbvia, a decisão de Ló foi lógica. A decisão de Ló foi de olhar para um lugar mais próspero e escolher a prosperidade ou o lugar pela prosperidade do lugar. E aqui, irmãos, nós precisamos olhar para dentro e nos perguntarmos se temos vivido a nossa vida dessa maneira. Se nós temos escolhido as coisas por aquilo que vemos. Se as nossas decisões estão sendo tomadas de acordo com a nossa perspectiva. Por exemplo, onde trabalhar. Às vezes, um emprego, uma boa proposta, uma empresa que aparentemente ali eu vou ter um salário maior, melhor, com mais projeção. Não necessariamente, irmãos, quer dizer que é o lugar onde Deus quer te levar. Não é porque o salário vai dobrar no outro lugar que é da vontade de Deus. Não é porque a empresa é maior que é da vontade de Deus. Se nós somos um povo que vive pela fé, isso confronta as decisões que nós tomamos por vista. E nós precisamos buscar a vontade de Deus. Porque eu já ouvi testemunho de irmão que sentiu incômodo, não foi
diante de uma proposta maior, e meses depois aquela empresa entrou em problemas financeiros. E esse incômodo, deixa eu dizer para você, para aquele que vive na presença do Senhor, se chama Espírito Santo falando contigo. E é esse incômodo que às vezes você precisa dar mais atenção do que aquilo que os teus olhos estão vendo. É esse incômodo, é essa insegurança, às vezes é esse sentimento. Sabe, queridos, às vezes você vai perguntar para alguém, como que você ouve o Espírito Santo? Não dá nem para explicar. Como é que você ouve o Espírito Santo dentro de você? Eu não sei, às vezes acelera o coração, às vezes dá um incômodo, às vezes fica uma incerteza, às vezes dá um frio na boca do estômago, às vezes eu tive um sonho, às vezes a palavra de Deus, eu estava no meu devocional sequencial e ali falou, às vezes, né, e cada vez é de um jeito, porque se tivesse uma fórmula, também não seria pela fé. Faz sentido? Então a gente tem que buscar ouvir o Espírito Santo e ele vai decidir como ele vai falar conosco. Ele vai decidir como ele vai chamar a nossa atenção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem procura, acha. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quem procura, acha. Quem se inclina a ouvir, ouve. Mas nós precisamos nos inclinar a ouvir, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa jornada tem que ser nessa direção. Onde morar? Pessoas decidindo onde morar por causa de uma promoção de empresa. Por causa de uma situação política. Ei, você é um crente. Você é um missionário de Deus. Você é um filho do Altíssimo. Você é um discipulador. Você é um homem de fé. Você não é um homem que se conduz pelas manchetes do jornal. Você não é um homem que se conduz por uma promoção de empresa. Não é. Eu já vi gente indo embora porque teve problema ou porque encontrou uma promoção melhor, uma situação, uma oportunidade melhor numa empresa, num outro lugar, e não era a vontade do Senhor. E está em crise, porque tirou a família de um ambiente de saúde espiritual. Não estou falando que essa igreja é melhor do que as outras, não estou falando isso, queridos, mas eu estou falando da vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida, ela é superior e deve ser superior à vontade tua para a tua vida. E nós precisamos entender isso se nós queremos andar por fé e não por vista. É por fé. Meus irmãos, se todos os praguejamentos da última eleição viesse a acontecer, o mundo já tinha acabado. E eu estou aqui para te dizer que não acabou. E eu estou aqui para te dizer que daqui a pouco vem mais. Você vai se mover pelos praguejamentos, pelas fake news, pelas notícias, pelos vídeos que vão destruir o emocional das pessoas? Ou você vai continuar com os teus pés firmados na rocha, buscando ouvir a Deus, a direção de Deus para a tua vida? Está nas tuas mãos. Se você quiser ser essa montanha russa emocional e se colocar nesse lugar, meus irmãos, a única coisa que eu tenho a te dizer é, eu vou orar por você. Mas eu estou aqui antecipadamente dando a você, lembrando você, que se você é um filho de Deus, você anda por fé e não por vista. Você anda na direção do Senhor para a tua vida. Onde estudar? Gente, tudo. Onde morar, onde estudar. Até onde congregar. Foi Deus que falou contigo? Foi Deus que te trouxe até aqui? Ou foi uma rixa? Foi uma discussão com alguém? Talvez você não deveria nem ter saído da outra igreja para estar aqui. Porque o que te fez vir foi uma rixa e não foi Deus confirmando no teu coração. É sério, irmãos. O Senhor precisa falar ao nosso coração com clareza. E nós precisamos nos mover diante daquilo que Ele nos fala. A maneira em que Ele nos chama. É por fé, não é por vista. É por fé, não é por emocionalismo. É por fé, não é por discórdia. É por fé, não é por manchete de jornal. É por fé, não é por crise financeira. É por fé, igreja.
É por fé, porque quando o Senhor falar para você se mover e não fizer sentido, como que você vai se mover? Se todo mundo estiver falando, não vai por aí, e o Senhor estiver falando, vai por aí, como é que você vai? Como é que você vai? E quando o dia se abreviar, quando o tempo chegar nos fins, quando o Senhor tiver as portas, meu irmão, é aí que você vai precisar ainda mais de discernimento no Espírito. É aí que você vai precisar ainda mais de convicção do Senhor dentro de você. De você se reunir com a tua casa e dizer, gente, Deus está falando com a gente, vamos obedecer. Gente, Deus está nos conduzindo, vamos obedecer. Vamos obedecer. Segundo momento, versículo 11, o texto diz que Ló escolheu todo o Vale do Jordão, e partiu em direção a leste. Sabe o que ele fez? Ele se beneficiou da situação. Aquele que anda por vista, ele vai procurar ser beneficiado. Ele vai procurar andar de uma maneira que ele vai ser beneficiado. Ele vai procurar aquilo que é melhor para ele. Para ele. A pastora Sheila estava falando aqui de José. José, no fim, no momento em que ele estava no auge da vida dele, depois de todo o perrengue que ele passou, ele olhou e ele disse, foi propósito de Deus. Ele não chegou lá em cima e disse, bem-vindo ao topo. Ele disse, propósito de Deus. Porque ele estava buscando ser conduzido pelo Senhor, direção do Senhor, propósito no Senhor. E aqui eu quero dar uma pastoreada na gente aqui. Às vezes, irmãos, a gente vê pessoas se beneficiando com irmãos porque acham que estão no direito. Já que o irmão é crente, então ele vai me beneficiar na venda daquele carro, vai me beneficiar na venda daquele imóvel. Né? Já que o irmão é crente, eu vou atrasar a parcela que eu me comprometi com ele, porque ele vai entender. A gente precisa cuidar, porque não é porque é irmão que a gente tem que pisar em cima. Ou ficar achando que a gente vai se beneficiar e a pessoa vai entender porque é um irmão, muito pelo contrário. A palavra nos ensina a darmos mais honra a quem honra é devida. A palavra nos ensina a sermos o servo de todos. Então, essa cultura que está no nosso DNA brasileiro de buscar ser beneficiado o tempo inteiro pelos outros, entra na igreja e às vezes a gente, porque é irmão da igreja, quer que sejamos beneficiados ainda mais. Eu vou lá na oficina, eu vou lá fazer o serviço do meu carro e Fábio, eu vou pagar quando eu puder, brother. Beleza? Beleza, mano. Não! Faz um orçamento primeiro, vê se você pode pagar. Se ele disser, não se preocupa, pode pagar em 30, 60. Beleza, está combinado. Mas você vai se beneficiar agora. Eu dei um exemplo aqui, eu nem sei se eu estou falando de alguma coisa que está acontecendo, mas desculpa, não é indireta para ninguém, irmãos, é uma direta para todos. Amém? Amém? É uma direta para todos. Diga, é uma direta para mim. Vai lá. Aleluia. Não é indireta para ninguém, é uma direta para todo mundo. Nós precisamos cuidar. Eu já tive um comércio aqui nessa cidade, eu fazia manutenção de instrumentos musicais. Irmão, crente é pagador ruim. Pagador ruim, verdade. Ficava devendo lá, os crentes. Os irmãos do rock lá, que tadinhos, tocava, né? A gente brinca que músico é assim, né? Ele anda num carro, ele tem uma guitarra de 20 mil para andar num carro de 5 mil e fazer 100 reais numa noite, né? E aí o cara ia lá levar um instrumento e pagava. Vinha os irmãos crentes da igreja, não pagava, ficava devendo, pendurado. Não está certo isso. Fecha aspas da pastoreada aqui. Pronto, respira. Passou. Aleluia. Sabe, terceiro ponto, ele rebaixou o seu nível. Presta atenção no versículo 13, o que está escrito aqui para a gente. Diz assim, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Perceba que isso Ló não levou em consideração quando ele escolheu o lugar em que ele estava indo morar.
ele rebaixou o seu nível de relacionamento para estar num lugar mais próspero. Ele baixou o seu nível moral e ético para estar no meio de pessoas que seria danoso para ele, para os seus filhos, para a sua geração, para estar num lugar mais próspero. Cuidado, cuidado, porque quem anda por vista vai chegar em lugares assim. Quem anda por vista vai se colocar no meio de pessoas e fazer amizade, vínculo relacional e afetuoso com pessoas que farão mal, serão danosas para a sua prole. Só que, afinal de contas, são donos de uma empresa que me favorece, são advogados, são pessoas que estão em renome em lugares que têm ali os seus trâmites e as suas maneiras de te beneficiar. Então você se relaciona com pessoas danosas, levam elas para dentro do teu núcleo de amigos para se beneficiar por conta de carreira, de profissão, de dinheiro. Quem anda por vista faz isso. Cuidado. Você está deixando de chamar aquele teu irmão lá, que não tem a casa que você tem, que não tem o carro que você tem, para ir na tua casa, para você ter relação com ele, relacionamento com ele, para você ter uma intimidade com ele, para você compartilhar as coisas do Senhor com ele. Em troca disso, você está colocando pessoas que serão danosas moralmente e eticamente para os teus filhos. Daqui a pouco os teus filhos vão estar imitando esses teus amigos e você não sabe por que o refuginho não está te ajudando. Cuidado, 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 cuidado. Oportunismo. Mas para irmos para o fim e melhorar um pouco o ambiente, amém? Aleluia. Não vou sentar a rir para só não, tem que ter o cajado. Tem que ter, agora foi a vara, agora eu vou virar. Agora é o cajado, agora eu vou te trazer de novo. Versículo 14. Vira para a pessoa do lado assim, tá doendo pra caramba. Vamos. Amém. Irmãos, eu falo para mim também, olha, eu tenho a certeza absoluta que eu fui ministrado em muita coisa aqui também, tá? Versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão. Engraçado que aqui já muda. Não é mais Abraão dizendo para Ló, não, então já que você escolheu lá, eu vou escolher aqui. O texto não diz isso. O texto não diz que Abraão escolheu aonde ele iria. O texto diz que disse o Senhor a Abraão. Depois que Ló separou-se dele, e Deus diz assim, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Enquanto Ló escolheu para si, Deus escolheu para Abraão. Quantos aqui querem que Deus escolha para você? Então saiba que você não pode escolher mais nada. Ah, não, é a vara agora, não é o cajado. É o cajado agora, não. Desculpa. Irmãos, Deus vai escolher para você se você abrir mão de andar por vista e começar a andar pela fé. Deus vai escolher o teu cônjuge. Ih, meu Deus. Tudo celibato aqui, digo. Tudo celibato, já que. Deus vai escolher o teu cônjuge. Se você não escolher. Uau. E aí, mas como é que faz, pastor? Ah, meu irmão, tem que ir assim, tá assim com Deus, BFF. Best Friend Forever. Deus vai escolher se você não escolher. Deus vai escolher a tua carreira, Deus vai escolher a tua missão, Deus vai escolher aonde você vai morar, Deus vai escolher as coisas se você não escolher no lugar dele. É simples assim. É desse jeito, meus irmãos. É desse jeito que nós andamos pela fé. Pastor, mas eu tenho um medo de errar. Então deixa eu tirar esse medo de você. Você vai errar. Você vai errar. Mas você vai errar tentando acertar. Olha que coisa linda. E Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente erra tentando acertar. Agora, será que Deus se agrada quando a gente nem tenta? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que Deus, Ele nos ouve quando nós nos inclinamos a buscar a vontade dEle. E quando nós buscamos a vontade dEle, o Senhor vai nos abençoando. E olha que coisa linda, queridos. Abraão, ele prioriza o relacionamento mesmo quando ele sai perdendo. Mesmo quando
Ló olha para aquele oásis e diz: esse é o meu lado então. Abraão disse: escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão disse: escolhe. Eu vou dar para você o privilégio. Irmãos, Abraão poderia ter dado carteirada. Era o sobrinho dele. Ele que saiu do lugar onde ele estava para ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele poderia dizer: Ló, peraí, calma, segura aí. Deus me trouxe nessa jornada, você sabe desde o começo, então assim, eu vou buscar o Senhor e vou pedir para que Ele me diga qual é o meu lado, o que sobrar eu te dou. Ele não fez isso. Ele colocou a relação dele com o sobrinho acima daquilo que ele poderia sair ganhando naquela negociação. Olha que coisa linda, a gente aprende isso também aqui, queridos. A gente aprende que os relacionamentos são mais importantes do que as vitórias e as derrotas. Tem um amém aí? Alguém para dar um amém? Os relacionamentos são mais importantes do que as vitórias e as derrotas. Às vezes é melhor perder para ganhar. Geralmente é melhor perder para ganhar. As pessoas saem da igreja por causa de treta entre os irmãos. Relacionamento. Não saem da igreja porque a parede é preta. Porque agora tem... Não saem da igreja porque a doutrina... Raramente. Não, nós somos cessacionistas, vocês são continuistas, nós vamos sair da igreja porque nós não concordamos mais com a doutrina da igreja. Está ferindo a nossa fé. Coisa linda quando acontece isso, porque realmente é o Senhor falando de um jeito diferente. Mas as pessoas saem da igreja por briga. Porque elas colocam qualquer coisa no lugar do zelo pelo relacionamento. E aí elas saem da igreja por causa do relacionamento que está ferido. E deixam de perder a oportunidade de serem curadas, de serem tratadas, de serem transformadas pelo próprio Senhor. No processo, porque é um processo. Relacionamento é processo. Tanto de confiança, de desconfiança, de credibilidade, de incredulidade. É processo. E quando a gente rompe o processo, Deus se abstém daquilo. Mas Abraão escolheu o relacionamento e Deus escolheu o lugar por Abraão. Olha que coisa linda. O que é andar por fé, igreja? Andar por fé é nós prosseguirmos mesmo quando não sabemos o que vai acontecer. Isso é andar por fé. É ter uma convicção dentro do coração que é maior do que qualquer coisa. É você dizer: não, Deus está falando comigo, eu tenho convicção. Eu tenho convicção de que é para eu estar nesse lugar, de que é para eu permanecer nesse lugar, de que é para eu ir para lá, de que é para eu ficar, de que é para eu voltar para lá, de que eu tenho convicção. Isso é andar por fé. É permanecer firme mesmo em meio às aflições. É quando as aflições no processo não ferem a tua determinação de ouvir a voz de Deus. Imagine se Ló tivesse dito: Abraão, nossos pastores estão brigando, vamos ministrar eles. Estou brincando aqui, mas vamos pregar Jesus para eles. Vamos pregar arrependimento. Vamos falar para eles do amor incondicional de Deus. Vamos falar para eles do contentamento. Vamos ministrar. São pastores que vieram do Egito. Eles talvez não tenham os mesmos princípios que a gente. Mas não. A briga foi tão intensa que separou Ló de Abraão. E Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. Foi expor os seus filhos em lugares de devassidão, imoralidade, carnalidade, promiscuidade. Nós sabemos que Ló chega a oferecer até uma das suas filhas lá na frente para ter relação com os homens daquela cidade, por conta de uns anjos que estavam visitando. A imoralidade toma conta quando a gente anda por vista e não pela fé. A carnalidade toma conta quando a gente anda por vista e não pela fé. O que é andar pela fé? É obedecer antes da resposta aparecer, meus irmãos. Antes da resposta aparecer. Antes da resposta aparecer, obedecer. Nós temos uma história aqui emblemática
Os pastores Edu e Sheila estavam conduzindo um estudo bíblico. E o Senhor falou com ele: não desista. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária através disso. Era só um estudo bíblico. E o Senhor fez. Andar pela fé é viver guiado pelo Espírito e não pela carne. É agir baseado nas promessas de Deus, mais do que nas emoções. Então, o Senhor nessa manhã quer te convidar a viver pela fé. O Senhor nessa manhã quer te lembrar que você é salvo pela fé, que o Senhor habita em você pela fé, que o Senhor mora em você pela fé, para que você possa viver pela fé. Então, se você deseja viver ainda mais pela fé, eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos juntos nessa manhã. Decida viver pela fé, meu irmão, minha irmã. Largue mão da calculadora, da obviedade das coisas desse mundo. Não estou falando para você ser irresponsável, estou falando para você ser um homem ou uma mulher de fé. Estou falando para você olhar mais para cima do que para frente. Precisamos aprender a olhar mais para cima do que para frente. Para frente está claro, para frente está óbvio, mas quando nós olhamos para cima, o Senhor fala conosco, amém? Você crê nisso? Vamos orar por isso nessa manhã? Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos. Ensina-nos ainda mais a andarmos pela fé. Ensina-nos ainda mais a buscarmos os Teus sinais. Ensina-nos, Senhor, de que a nossa dependência, ela vem de Ti. Ela não vem, Senhor, de manchete de jornal. Ela não vem de conta bancária. Ela não vem de status. Ela não vem de relacionamentos. Ela não vem, Senhor, de decisões óbvias. Mas ela vem da dependência que nós precisamos ter por Ti. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a lermos a Tua palavra desta perspectiva, a entendermos a direção do Senhor, não dos textos fora do contexto, mas de conhecermos o Teu coração por meio da Tua palavra, para que nós venhamos, Senhor, a conhecendo a Tua palavra e ouvindo o Teu Espírito, obedecê-lo cada dia, cada vez mais, para que a nossa vida seja conduzida pelo agir do Teu Espírito através de nós. Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã aqui nessa manhã. Eu oro, Senhor, por cada vida aqui nessa manhã. Que o Senhor esteja falando no mais profundo do coração. Que o Senhor esteja trabalhando. Que o Senhor esteja agindo. Que o Senhor esteja operando. Que o Senhor esteja ministrando. Que o Senhor esteja, Senhor, despindo toda vontade própria. Despindo toda vontade que vem de si mesmo e não tem a ver com a Tua vontade sobre cada vida. Para que nós venhamos, Senhor, a sermos o povo que vive pela fé, a sermos o povo que consegue ouvir a Tua voz dentre todas as vozes, inclusive a nossa própria. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que Tu cresças e nós venhamos a diminuir. Que o Senhor nos ensine a sermos guiados por Ti, Senhor, em toda circunstância, em toda situação na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, se há, Senhor, aqui irmãos que estão em momentos de decisão, se há, Senhor, irmãos aqui que estão em momentos de tomarem decisões para suas vidas, que estão em momentos de divisor de águas, de bifurcação, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas falar ao coração desses irmãos, Tu possas ministrar com profundidade na vida desses meus irmãos, que Tu possas trazer clareza de direção na vida dos meus irmãos, que eles não venham, Senhor, a naufragar em si mesmos, que eles não venham, Senhor, a sucumbir na sua própria vontade, que eles não venham, Senhor, a tomar decisões por vista, mas em nome de Jesus, que seja pela fé, que seja pela fé, que seja pela fé. Queridos, eu sinto algo da parte do Senhor aqui que eu quero compartilhar contigo. Eu sinto que tem pessoas que estão prestes a tomar decisões que diz respeito às suas finanças, mas que estão fazendo por desespero. Cuidado, porque Deus pode não estar nessa decisão. Que o desespero não te mova, que o desespero não seja o sócio majoritário da tua decisão, que o desespero não te conduza, porque a Bíblia diz que o pecado é como um abismo que chama o outro, e às vezes o desespero só vai te levar para um lugar pior ainda. Mas em nome de Jesus, que você possa ter clareza
e discernimento para que o Senhor fale contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Só quero falar uma coisa rapidinho, pastor. Fica aqui, por gentileza. Enquanto você estava orando aqui pela igreja, eu lembrei de um texto que está lá no livro de Jeremias. Quando o povo havia pecado e Deus vinha sentenciando a Judá sobre o exílio babilônico, que os babilônios iriam invadir. E aí então o rei Zedequias, ele está desesperado ali com alguns nobres dentro da cidade. E ele pergunta para Jeremias, qual que é a palavra do Senhor? E Jeremias, ele tinha os seus ouvidos afinados em ouvir e obedecer ao Senhor. Então Jeremias diz assim, olha, você precisa se render aos babilônios, porque se você não se render, os seus filhos serão mortos e você será levado escravo para a Babilônia. Mas Zedequias, ele não quer ouvir a Deus. Então ele resiste, ele foge, ele é capturado. E lá no capítulo 39, versículo 5, diz assim: mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramade, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. O que o Senhor ministrou no meu coração com relação a esse texto para nós, meus irmãos? O Senhor está dizendo que quando nós persistimos em viver pela nossa visão, por aquilo que nós acreditamos, em detrimento, contra o que a palavra de Deus vem dizendo, nós vamos perder a nossa visão. Nós vamos perder a nossa capacidade de enxergar. Então, é um alerta nessa manhã para nós, meus irmãos, para nós não endurecermos o nosso coração diante daquilo que Deus tem falado. E eu senti da parte do Senhor de trazer essa mensagem. Obrigado, pastor. Amém. Jesus, não nos deixa, Senhor, à deriva de nós mesmos, Senhor. Não nos deixa à deriva de nós mesmos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, à deriva da nossa própria visão, da nossa própria percepção, do nosso próprio entendimento, Senhor. Mas conduza-nos segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos, Senhor, ter a nossa visão danificada, Senhor, por olharmos para dentro de nós e a partir de dentro de nós, Senhor. Mas que o Senhor seja toda fonte de direção, toda fonte de discernimento, toda fonte de decisão, de tomadas de decisão na nossa vida. Que Tu sejas a fonte da nossa jornada, para que possamos viver pela fé, para a honra e glória do Teu nome. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, me ajuda a andar pela fé, para que o Teu nome seja engrandecido e as minhas decisões sejam repletas de sinais da palavra, de direção que vem do alto para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por esse tempo. Conduza-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor. Dizemos isso com todo o nosso coração. Conduza-nos, Senhor, nessa semana. Que não sejamos nós, mas o Senhor em nós, em nome de Jesus. Abençoando a nossa entrada, a nossa saída, sendo conosco, nos guardando e nos protegendo e nos livrando do mal, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, um ótimo domingo na presença do Senhor.